A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre a lei de destruição, que é uma das leis que faz parte da natureza e que, a princípio, nos parece em desacordo com a sabedoria, com a justiça e com a bondade de Deus. Numa análise mais superficial, mas numa análise mais profunda, com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós vamos perceber que há uma sabedoria e uma providência de acordo com as leis divinas, de acordo com a perfeição do Criador, de Deus, enfim, do Senhor da vida. A doutrina espírita nos esclarece que nós precisamos da vida orgânica. Ela é necessária para a evolução dos seres, a evolução de todos os seres, tanto o homem quanto os animais. Nós precisamos nascer aqui na Terra, nós precisamos viver e morrer também aqui na Terra. Isso faz parte do nosso ciclo de vida. Então é necessária essa gênese orgânica, esse nascimento na carne, a encarnação no nosso planeta, para que os seres se desenvolvam, para que os seres evoluam. E assim nós vemos que a natureza, nós temos as leis de reprodução e as leis de conservação. O espírito, o ser, enfim, ele precisa nascer, ele precisa conservar-se, ele precisa viver, mas ele precisa morrer também. E aí é que entra a questão da lei de destruição como uma complementação dessas outras leis, que são as leis de reprodução e as leis de conservação. Porque é através delas que o espírito se desenvolve. O princípio inteligente, tanto do homem quanto do animal, se desenvolve através da existência corpórea, da existência aqui na Terra. Assim, a lei de destruição é um complemento evolutivo para o princípio inteligente encarnado no homem ou no animal aqui na Terra. Para complementar o seu desenvolvimento desse princípio inteligente, é preciso também que aquilo que nasce, é preciso que viva, mas é preciso que morra também. Então, aquilo que a princípio nos parece uma destruição absurda, e uma destruição que não tem precedentes, que não tem explicação, que nos parece até cruel, na verdade é uma transformação. O que é destruído em nós é apenas o corpo físico, tanto em nós quanto os animais. E o princípio inteligente, ele é imortal em todos os seres, seja no animal, seja no homem. E por isso, aquilo que o próprio Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a destruição do corpo físico nada mais é que uma transformação, uma complementação da evolução do espírito, porque apenas o corpo ele é destruído, a veste física, a veste carnal do princípio inteligente que continua imortal em todos os seres. E a doutrina espírita vem nos ensinar e nos esclarecer que a parte essencial dos seres, o princípio mais importante de todos os seres, é o espírito, ou seja, o princípio inteligente que ele retorna à pátria espiritual após a destruição do corpo físico, após a destruição desse invólucro carnal que nós temos. Às vezes nós podemos não entender essa questão da natureza quando observamos a destruição recíproca entre os seres vivos e porque Deus criou os seres vivos com essa necessidade da destruição entre uns e outros, observada na natureza, principalmente entre os animais, os seres mais inferiores da criação, assim considerados, embora essa destruição também seja observada no homem, através das guerras, que são uma barbárie, através dos assassinatos, dos homicídios, dos acidentes, enfim, da destruição abusiva, de uma forma geral, que ainda existe no planeta. E aí nós podemos pensar que nessa aparente imperfeição da criação de Deus,
ela deriva da incompreensão do homem da criação. E o homem acredita, por assim dizer, que pode criar as coisas mais perfeitas do que o que Deus criou. Vendo um mal aparente nessa questão da destruição, nós deixamos de perceber o objetivo mais profundo e o bem real que acontece, que é a evolução do espírito, que ao desprender-se da carne, ao sair do invólucro físico, ele continua livre, mas que teve todas as experiências aqui na Terra e que foi destruído apenas o seu invólucro físico quando ele volta para a vida espiritual, seja de que forma for, embora determinadas formas elas de destruição elas sejam abusivas, evidentemente, como é a questão das guerras, como é a questão dos homicídios, dos acidentes de trânsito e das caçadas sem necessidade, da destruição dos animais sem necessidade, que não está ligada à necessidade de alimentação, à necessidade física da pessoa ou do ser animal, ou até mesmo do homem também, de alimentar-se a fim de atender à sua necessidade física. Então, nessa aparente imperfeição, que é da destruição física que nós vemos nos animais, que eles têm a necessidade de alimentar-se da carne dos outros animais, nós vemos uma utilidade física. Porque a matéria orgânica, ela se alimenta da matéria orgânica. Então, um corpo orgânico, como é o caso dos animais, ele necessita dos nutrientes orgânicos que só existem nos outros animais também. Então, na verdade, quando o animal ele está atacando o outro animal para se alimentar, ele está atendendo a uma necessidade física, a uma necessidade material, porque ele apenas possui o princípio inteligente. E ele não tem um senso moral mais aguçado, existe apenas nele o princípio inteligente, e vai satisfazer uma necessidade física, uma necessidade material. Apesar de tudo isso, dessa necessidade física que nós observamos nos animais, de alimentar-se da carne de outros animais também, nós percebemos, e a doutrina espírita nos esclarece, uma utilidade também de ordem um pouco mais moral. Porque aquele que ataca e aquele que se defende, eles estão utilizando a inteligência e a astúcia e as forças físicas também, e por assim dizer, eles estão treinando as suas habilidades intelectuais e desenvolvendo também as suas aptidões. Aquele que ataca, aquele que destrói, e que foi mais ágil ou que foi mais esperto do que aquele que sucumbe, ele destruiu apenas o invólucro físico daquele que foi abatido. Enquanto o princípio inteligente, ele continua vivo, ele vai retornar à pátria espiritual, enfim, e vai ter lá, através das metamorfoses que a doutrina espírita nos ensina, a sua evolução através das diversas encarnações neste mundo e em outros mundos também. Então nós vemos nos seres inferiores da criação, por assim dizer, aqueles que não fazem parte do homem, da humanidade, como os animais mais primitivos, mais inferiores, eles satisfazem apenas a uma necessidade material. Eles têm que atender ao instinto físico de alimentar-se, de comer, e não raciocinam de uma forma mais elevada. Entretanto, quando nós volvemos o nosso olhar para a humanidade e vemos o procedimento do homem, aqui a coisa muda um pouco de figura, porque o homem tem a responsabilidade já maior de não estimular a matança desnecessária. Ainda na nossa condição atual, no nosso planeta Terra, embora a matança dos animais já seja considerada de forma bárbara, a doutrina espírita nos ensina que ela vai algum dia se extinguir pela evolução moral do espírito encarnado no homem, que aos poucos ele vai compreendendo a necessidade de conservar também a vida dos outros animais e de preservar os outros animais também. Embora ainda ele se nutra da carne de animais para atender à necessidade orgânica, já há nele uma consciência de que pode e deve alimentar-se de outra forma
evidentemente de forma mais progressiva, de forma mais racional e ter uma alimentação mais adequada. E aí então ele tem a responsabilidade de não utilizar-se das matanças sem necessidade, como é o caso das caças aos pombos, dos tiros ao alvo sem necessidade, das pescas sem necessidade, das práticas esportivas que envolvem a matança de outros animais apenas para divertir-se, apenas como esporte. Então nós percebemos que em cada um de nós, seres humanos encarnados e mesmo dos animais, nós temos o instinto de conservação, o temor da morte. Mesmo nos animais, nós já percebemos que, apesar de tudo, nós temos medo de morrer. Mesmo entre os espíritas, há ainda esse temor da morte, que ele vai desaparecendo à medida que o espírito vai entendendo essa questão de que é destruído apenas o invólucro físico, o invólucro carnal, e que o espírito continua, porque é imortal, existindo após a destruição do seu corpo físico. E que ele voltará em outras vidas, em outras ocasiões, para desenvolver a sua intelectualidade, para desenvolver a sua inteligência, as suas aptidões, as suas habilidades, através da existência, através do comportamento, da vivência em família aqui na Terra, da profissão, enfim, de todas as oportunidades que a Terra nos oferece e os outros planetas também para a evolução do espírito. Assim nós precisamos entender melhor, buscar a essência da compreensão das leis divinas e termos a paciência, a compreensão, a tolerância de que Deus fez tudo de acordo com a sua perfeição, com a sua sabedoria, com a sua inteligência. E se nós ainda não entendemos perfeitamente todas as leis da natureza, porque ainda não estamos em condição de entender a essência de Deus em toda a sua plenitude. Nós sabemos hoje que Deus é uma inteligência, a inteligência suprema que criou todas as coisas, que é o princípio de todas as coisas, o princípio, a origem de todas as coisas, e que há uma sabedoria em toda a criação, sabedoria essa que se manifesta na harmonia que nós percebemos no universo. E então nós precisamos, diante de tudo isso, nos fazermos instrumentos de paz também, estudando a doutrina espírita, vivenciando os ensinamentos de Jesus, mas clareados agora pela doutrina espírita, fazendo com que haja em nós mais paz, mais harmonia, através da iluminação interior trazida pelas claridades da doutrina espírita, que vem nos referenciar mais à doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus, deixando que esses ensinamentos entrem em nós, no nosso ser, na nossa essência espiritual, e busquemos a tolerância, a afabilidade, a doçura, praticar essas habilidades para que em qualquer situação da nossa vida, seja estudando, seja trabalhando, seja orientando, em qualquer atividade que nós estejamos, em qualquer tarefa que nós estejamos executando, nós possamos ser uma fonte de luz, uma ponte entre o nosso planeta e os céus e a luz que é o nosso Criador. Que Deus nos abençoe.